Oi pessoal, tudo bem? Vinícius, Portfólio Vinícius, com mais um vídeo aqui no ar, discutindo aqui, no caso, se praticaram intolerância religiosa com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, enfim, que quando soube da indicação de André Mendonça, da aprovação, vamos falar assim, na sabatina do Senado, para que ele seja o novo ministro do STF, que ela ficou eufórica e começou a falar em línguas, Existe esse costume, que é relativamente antigo, do fiel, cristão, quase sempre evangélico, mas há também católicos que também passam por essa experiência, de começar a falar línguas assim que não teriam uma tradução, enfim, que há aquelas pessoas que até fazem referência de ser uma passagem da Bíblia, mas há também comentários, de que na verdade teria alguma influência, com religiões de matriz africana, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Enfim, não vou discutir aqui a origem desse costume, não estou nem julgando, na verdade, esse fenômeno que acontece ali, se é real ou não estou aqui discutindo isso, lembrando que o respeito à religião eu tenho, tá? Sem exceções, as religiões todas, mas vamos refletir a respeito se ela sofreu intolerância, como ela inclusive alega nas redes sociais, e pegando esse gancho aqui, fazendo algumas reflexões a respeito dos evangélicos, essa grande comunidade evangélica, que já tem cada vez mais peso eleitoral, já são cada vez mais presentes e, quiçá, em meados deste século, talvez 2030, 2050, nesse período aí, já há uma previsão de que eles sejam o grupo majoritário, o maior grupo religioso sejam os evangélicos, não mais os católicos. Olha o seguinte, eu já fiz alguns vídeos que eu comentei a respeito da questão dos evangélicos, e eu sou uma daquelas pessoas que chama atenção para que as pessoas não tenham preconceito, antes de tudo, sendo de esquerda, não é? De que eu também repito algo que recentemente muitos colegas meus criticam, aquela ideia de que tem que entender que os evangélicos são um grupo heterogêneo, é um fenômeno que está associado à população classe C, D e E, enfim, de que você tem inclusive ministérios assim com religiosos ou grupos religiosos que fazem um trabalho sério, um trabalho honesto, mas assim, eu entendo, também as pessoas criticam o seguinte, que aí eu vou tocar nesse ponto aqui, que esses grupos, eu já cheguei a falar disso também, não se esqueçam, são grupos que muitas vezes, por mais que eles, no geral, não sejam envolvidos diretamente com a política, nem tenham assim uma visão tão sectarista e preconceituosa como muitos líderes acabam pregoando, eles, em sua maioria, acabam se calando. É curioso, eu vejo isso, enquanto que aquelas pessoas que não praticam intolerância, sendo, no caso, religiosos, sejam evangélicos, eu acho engraçado que muitos deles assim se calam quando algum pastor específico, alguma personalidade específica solta um comentário, E são pessoas assim ilustres, pessoas que são minhas amigas, eu fico um pouco assim chateado quando elas se calam. Eu acho que elas deveriam se manifestar contrariamente, e eu não sei o que acontece ali. Se, sabe, até uma coisa que o pastor José Barbosa me comentou isso, pastor fez uma live comigo tem um tempinho já, que aquela coisa do irmão não falar mal de irmão, o irmão compra de irmão, que essa solidariedade do irmão com o irmão, do evangélico com o evangélico, muitas vezes ela peca muito de você até ficar passando pano para indivíduos que não merecem, que lhe façam ressalvas, que não merecem o silêncio. Mas enfim, vamos agora aqui focar um pouquinho no seguinte. Olha, a questão da intolerância, ela precisa ser colocada no seguinte ponto. Até que ponto a primeira-dama sofreu intolerância, falando daquele jeito, pelo tipo de comentário, repercussão que se tem, até aquele ponto ela quis fazer aquilo e colocar nas redes, no momento em que os eleitores evangélicos já estão mudando, tá? Nunca se esqueçam disso, de que há um movimento por parte deles de não estarem mais apoiando o Bolsonaro, tá bom? O Bolsonaro perdeu muito apoio desse grupo, desses eleitores, porque se eles são classe C, D e E majoritariamente, sofreram muito, vem sofrendo muito com a crise econômica, mais do que classe A e B. Logo, uma coisa leva a outra. Agora vem cá, até que ponto não são aqueles líderes religiosos da política, lembra que eu falei, líderes religiosos do campo da política, não seriam eles os grandes intolerantes, no final das contas?
no jeito como eles falam, se refere à população LGBT, no jeito que eles falam das mulheres, enfim, mesmo mulheres falando de mulheres, que são, na verdade, uma visão conservadora a respeito do que seria ser mulher, e muitas mulheres levam adiante esse machismo, né, para falar das demais, né, sem entender que, na verdade, elas também são alvo daquele machismo. E até que ponto também, né, aquilo não foi uma atitude, né, desesperada, vamos ser sinceros, de você querer repetir, ter mais apoio dessa população. Olha, a gente precisa colocar isso no papel. Eu entendo, né, até o que me motivou muito foi ter assistido aqui um dos vídeos daquele canal Galãs Feios, em que eles, né, têm um jeito mais assim ácido de fazer a crítica, são mais irônicos, tem um toque forte de humor também. Mas assim, eu vejo que tem ali esqueci agora lá, Elton, né? Caramba, perdão, né? Esqueci agora de cabeça. Tem o que seria o Beze e o outro lá, que é o menorzinho. Desculpa, eu esqueci o nome dele, que pecado, né? Acho que enfim, não importa. Mas assim, até porque eu não sei se o texto dos dois, ou se tem redatores por detrás, porque eles fazem textos, assim, quando são vídeos assim gravados, o texto, assim, o script é muito bem escrito, né? E eles decoram o texto, tem ali uma tecnologia que eu não tenho aqui, e sai falando. Mas ali eu percebi que é muito da postura dos dois, vamos falar assim no coletivo, de que eles ali não aliviam para as lideranças evangélicas e não aliviam nem mesmo para os demais evangélicos. Eles fazem uma crítica bem certeira, de que é o seguinte: olha, tudo bem, você tem população classe C, D e E, você tem, obviamente, população que é honesta, você tem religiosos que também fazem um trabalho muito sério, só que, no geral, no coletivo, eles reproduzem o mesmo discurso que essas igrejas, né, de grande porte, essas que estão presentes, né, no cenário da política. Eu, na verdade, não vou além nesse sentido, até porque, na verdade, eu me lembro de novo da live do pastor José Barbosa, diz o seguinte: olha, esse preconceito que se tem com indígenas, religião indígena, de você querer fazer o indígena engolir a Bíblia, que é outro trabalho missionário que vem crescendo muito na Amazônia. Eu mesmo fiz uma live aqui com uma indígena que é evangélica, certo? Correto? Assim de Guajajara, pra você ter uma ideia. Só que é uma evangélica indígena que não é de direita, né? Que inclusive denunciando a violência que os indígenas sofrem. Mas ela disse: eu sou evangélica. Eu tenho, inclusive, as minhas tradições enquanto indígena, mas mesmo assim, eu posso ser evangélica também, não há problema nisso. E o José Barbosa falou o seguinte, de que, voltando aqui, a questão de você condenar e demonizar religiões de matriz africana, esse preconceito, né, que se tem com essas religiões, o machismo, tá, a homofobia, de que tudo isso já existia na sociedade brasileira antes do crescimento do movimento evangélico. Que vem, obviamente, com o trabalho missionário, grande parte dele dos Estados Unidos, sim, mas assim, a Igreja Católica é a primeira a colocar em prática esse preconceito. É essa primeira a chamar as religiões de matriz africana, indígena, de paganismo, né? A catequese indígena começou no século XVI, com católicos, com jesuítas aqui no Brasil. Então, concordo com o Zé Barbosa de que não coloquem essa culpa toda, os evangélicos chegaram depois. Tá? Não pensem que os católicos, os não religiosos também, não se comportam como esses evangélicos da política. Por exemplo, diversos outros políticos, né, você tem lá a primeira-dama falando em línguas, sim, né? A meu ver, ela quis aparecer, eu não vejo ela como um exemplo a ser seguido, não pela sua religião, mas assim, pela... nós temos denúncias de corrupção envolvendo a Michelle Bolsonaro, não se esqueçam disso. E sério, essa questão lá, tem até a piada da Micheque, não é? E a gente isso até suspeita, é visível, assim, que há um casamento. A gente é obrigado a fazer juízo de valor de uma pessoa pública, né? Como ela, há ali um casamento de interesse, né? Você vê que uma moça muito jovem casar com um político que tem dinheiro. Né? Eu não estou aqui condenando esse tipo de relacionamento que existe, sim, né? Mulheres mais jovens com homens mais velhos, mas assim, naquela circunstância, Jair Messias Bolsonaro, terceira esposa dele, teve duas anteriores, né? Político, se aproximando
da população evangélica conservadora para conseguir voto, e tendo ela como esposa, você vê que é um casamento arranjado, é um casamento de conveniência, dos dois, ele com ela, ele também, né? Se casa por ela, você vê que é duro julgar aqui, mas assim, eu sei que às vezes fica um pouco, a gente cai um pouco na especulação tanto intimista, fica até um pouco revista contigo aqui o conteúdo, mas assim, será que há amor ali entre aqueles dois? Um ama o outro? Sabe? Não sei, é estranho aquilo ali, né? E agora, não peguemos, na verdade, né, o comportamento dela religioso ali, né? E não nos esqueçamos que essa hipocrisia também existe entre católicos, né? Você vê, por exemplo, assim, primeiras damas no passado que iam à missa, que seguravam a mão do padre, né? E outra coisa, nós ficamos com uma imagem da Igreja Católica, nós da esquerda, digamos que a gente ainda tem uma memória positiva da instituição Igreja Católica, não por causa da instituição em si, mas porque religiosos católicos, leigos e até mesmo sacerdotes e frades, eles lutaram contra a ditadura. Frei Tito, Frei Beto, né? Dom Tomás Balduino, lá em Goiás, Dom Evaristo Arnes, né? Nós temos ali diversos católicos, que inclusive o PT tem uma fundação ligada às comunidades eclesiais de base, mas não nos esqueçamos que a maior parte dos padres, a maior parte dos católicos, de modo geral, público leigo, apoiou a ditadura. Apoiou o golpe de 64, correto? Apoiou o AI-5 e também apoiou o golpe de 2016 e grande parte deles, a maior parte deles, votou, tá, no Jair Messias Bolsonaro. E outra coisa, não se esqueçam que nos anos 90, quando a Igreja Católica começou a sentir o crescimento das igrejas neopentecostais, houve um momento assim breve em que eles, digamos que, se estranharam, que tinha aquele adesivinho que colocavam no carro, né? Sou feliz por ser católico. Quem lembra, quem que é mais velho da minha idade, assim, e mais velho que eu, lembra desse adesivo que os católicos colocavam nos carros, sou feliz por ser católico, e quase sempre com a imagem de Nossa Senhora, que é justamente, né, aquela que não no caso, adulada, super adulada por evangélicos, né? Que não praticam essa superdulia ou dulia, como os católicos fazem com os santos, certo? E outra coisa, agora não, agora católicos conservadores que estão bem assim representados por exemplo, pela Renovação Carismática, que passava uma falsa impressão de serem moderninhos porque eles cantavam assim missas assim mais descontraídas, né? Padres cantores que iam na televisão com uma missa mais alegre, mais assim interativa. Não, eles são conservadores e atualmente não, eles estão de braços dados com esses grupos e repetindo os mesmos preconceitos, tá? Os mesmos preconceitos. O meu grande lamento, né, é que eu vejo que são exceções. José Barbosa Júnior, o pastor Henrique Vieira, né? Eu tenho amigos que são evangélicos e são progressistas. Eu tenho um grande amigo meu aqui, que é de Campinas, não vou citar o nome aqui porque não pediu permissão, que ele é evangélico. Eu acho que ele chega a ser até mesmo, não sei se ele é obreiro, se ele é pastor, sei lá. Sei que ele é muito ligado à igreja e ele é progressista. Um excelente educador, não é? Agora, ele é uma das pessoas que... eu não sei, que depois eu tenho que falar com ele, que ele, nas redes sociais e até na sua vida pública, ele não se manifesta. Ele não se manifesta diretamente a respeito dessas questões, dessas bancadas religiosas. Eu sei que ele condena, já falou isso comigo, mas assim, não fala isso publicamente. É direito dele, eu tenho que respeitar, mas eu lamento que ele não fale. E para poder pensar o seguinte, olha, a intolerância que Dona Michele teria sofrido, ela é bem relativa, vamos falar assim, ela é bem relativa, tá? De fato, quando você generaliza isso com todos os evangélicos, é um preconceito, concordo. Agora, e uma intolerância. Agora, quem é esse grupo que está lá em Brasília? Certo? Que está na política, de modo geral. Quem são essas pessoas que infelizmente se calam e não falam nada? Quem são essas pessoas que repetem, né, misoginia, homofobia, né? Sem compreender, é engraçado isso, porque é duro julgar, né, quando você cai no campo da fé, mas eu sou obrigado a fazer isso informalmente. Porque se você lê, eles se definem como evangélicos. Logo, é o evangélico que é a referência principal, certo? Não nos esqueçamos que dentro de uma teologia mais séria,
no Velho Testamento, que eles adoram citar, porque aquele que mais se parece, quer dizer, aquele que mais se parece, aquele que você pode fazer releituras mais assim, extremistas e fanatizados de um período muito antigo, de documentos que são milenares, bem antigos, de um outro contexto, de uma outra realidade, eles fazem uma leitura ao pé da letra, mas se você pegar, considerá-lo um livro histórico e você focar no Evangelho, notem como Jesus, né, lidava com os pecadores, ou a pecadora específico lá, certo? Veja como ele, na verdade, falava dos humildes, dos pobres. Veja como ele falava até mesmo das outras religiões, os outros religiosos. Você tem ali a questão do bom samaritano, não é? E até mesmo episódios que aparecem romanos, que acabou ouvindo, aquele episódio lá do Senhor, eu não sou digno de quem traz minha morada, que não é um judeu. Notem depois, em contrapartida, como ele olha para os doutores da lei. Olha como ele falava com os sumos sacerdotes. Olha como ele expulsou os mercadores do templo. Ali sim, ele ficou nervoso. Ali ele não teve misericórdia, não. Agora, com aqueles grupos que sofrem preconceito, que são aqueles grupos que essas religiões que estão lá, os seus fariseus e saduceus que estão lá em Brasília, que eles são isso, na verdade, né? Eles são fariseus, estão lá, eles condenam justamente esses grupos. Eles são os verdadeiros intolerantes. Não compare a fazer piada, a piada de se fazer com a Michelle Bolsonaro, de falar em línguas, com o conjunto de intolerâncias que esses grupos ali manifestam. Não há como comparar, certo? Então, enfim, né? No final da história, não fecha, né, o argumento de que houve intolerância contra ela se a gente avaliar como um todo. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Eu sou o Vinícius, esse aqui é meu portfólio. Peço para dar um like, se inscrever no canal para quem não conhecia. Peço perdão que eu estou de novo aqui dentro do carro gravando um vídeo. Não está muito boa a imagem, estou preso na chuva. E eu sempre brinco que quem grava vídeo dentro do carro é bolsominion, mas enfim, tá virando um hábito aqui meu. Mas assim, como eu não tenho óculos escuros, digamos que dá para passar. É isso aí, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.